Pessoal, tudo bom? Eu sou o David e aqui... Tava vendo se tava gravando. Eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer pra vocês o Peregrino capítulo 1, a primeira parte. Hoje eu vou falar com vocês sobre o capítulo 1, Cristão em Apuros. Tá, o Cristão em Apuros, nós vamos ler depois os 3 títulos, que Quando Amanheceu, O Encontro com o Evangelista e Deixando a Cidade da Destruição. O Peregrino é um livro que está em terceira pessoa e uma pessoa, ela está tendo um sonho. Então, o livro começa assim, o capítulo 1, Cristão em Apuros. Começa assim: caminhando pelos desertos do mundo, cheguei a um lugar onde havia uma caverna. Ali, deitei-me para dormir, e enquanto dormia, sonhei. E aí, aqui vai começar a falar sobre esse sonho. Qual é o teor desse sonho, né? Em sonho, eu vi um homem vestido de trapos, parado junto a um caminho, com um livro na mão. Aí você vem aqui, parado junto a um caminho, que pode ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus, com um livro na mão. E esse livro na mão é a Bíblia. E com um grande fardo nas costas. E aqui nós temos a imagem dele. Esse homem parado no caminho, né, aqui, com a Bíblia na mão e um fardo nas costas. E a gente vai entender um pouquinho o que cada uma dessas peças quer dizer. A sua face voltada em direção contrária à sua casa, que ficava perto. Vi-o abrir o livro e ler, e então começar a chorar. Não podendo mais conter os seus sentimentos, ele soltou um brado pesaroso. O que devo fazer? E aqui você já percebe algumas coisas, né? Ele abriu o livro e leu. O livro, novamente eu vou dizer, é a Bíblia. Então ele lê e de certa forma ele é tocado, de certa forma Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele. E aí, como todo novo convertido, como toda pessoa que se converte, ela tem esse senso, né, esse arrependimento, essa dor. O que eu devo fazer agora? Aí nessa condição ele foi para casa, aí que eu não vou continuar lendo, mas ele foi para casa. E aí, com a sua família e a sua esposa e seus filhos, ele tentou falar sobre essas questões, o que aconteceu com ele, e a família dele viu que ele mudou. Essa é uma das marcas do Evangelho, né? Quando a gente encontra com o Evangelho, a gente começa a tocar as pessoas à nossa volta. Mas só que no ponto, o caso do peregrino, o que vai acontecer é que a família dele não vai abraçar a mesma causa. Eu lembrei de uma passagem que Jesus disse: aquele que não deixa pai, mãe, filho, casas e bens por amor de mim não é digno de mim. E é isso que vai acontecer com o peregrino. Mais pra frente, né? Nessa parte que a gente vai ler. E aí ele vai falar sobre o julgamento, sobre os medos terríveis que ele tem, enfim. E quando amanhece, ou seja, passa o outro dia, a família dele pergunta se ele está melhor. E é quando ele vai dizer que não. Estou pior, bem pior, replicou ele. E aí ele vai pensando na sua condição de pecador, ele vai pensando na condição da sua família que não se arrepende, não tem esse senso de arrepender-se e sair dessa vida. Ele tá tão mudado, ele tá tão quebrantado com esse novo nascimento que está acontecendo com ele. Ele vai dizer assim, então, ele se retira, né? Ele tá falando sobre o peregrino. Ele se retira pro seu quarto, ou seja, para orar. E a fim de lamentar a sua miséria, compadecer-se e orar por sua família. Também caminhava sozinho pelo campo, tendo ocasionalmente o livro e orando em alta voz. Então você percebe que existe um arrependimento genuíno dele, ele quer mudar de vida. E aí ele começa, como disse Jesus, a entrar no seu quarto e orar, buscar essa comunhão com Deus, né? E aí ele vai fazer uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ele começa a pensar sobre essas coisas. Olhou para um caminho e para o outro como se fosse correr, mas permaneceu quieto. Não pudera decidir que caminho tomar. Até que ele vai encontrar com o evangelista. E aí o evangelista vai dizer para ele, aqui nessa imagem, ele vai dizer assim: você está vendo aquela luz lá no fundo? Ele estou. Ele vai dar a orientação que é a seguinte: mantenha os olhos naquela luz e você irá direto à porta estreita, onde ao bater ser-lhe-á dito o que fazer. E essa porta estreita você já sabe o que é, se você é cristão. Se não, essa porta estreita é um caminho que Jesus falou que pra gente ser salvo a gente precisa entrar nessa porta estreita, mas ele ainda vai chegar lá. Isso também é uma característica
muito legal, porque às vezes assim, a gente aceita Jesus, a gente compreende que nós precisamos ser redimidos dos nossos pecados, e a gente aceita Jesus, ok, a gente aceita o chamado dele, ok, mas a gente ainda não passou pela porta estreita. Isso é muito incrível, porque depois do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, esse caminho eu acredito que é depois que a gente é cristão e a gente tem um amadurecimento maior para viver isso. Mas nesse caso aqui, o peregrino ele tá bem no começo, é como se fosse uma pessoa nova na fé. Ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe para onde que ele tem que ir. E essa parte é muito legal no livro, essa alegoria que o John fez. Quando a gente conhece a Jesus, ou quando a gente se dispõe a seguir os passos de Jesus, muitas vezes a gente não vai saber o que é para fazer no começo. A gente não vai entender o que é para fazer. E é nessa parte que o evangelista vai ajudar ele em algumas dúvidas que ele tem. E ele vai dizer assim, eu li esse livro, ele falando, eu li a Bíblia, mas eu não sei o que fazer, porque eu sei que eu estou condenado a morrer depois de vir o julgamento, e não me acho disposto a fazer a primeira coisa, nem capaz da segunda, ou seja, eu sei que eu vou morrer, mas ainda não estou preparado. E aí ele vai falar assim, eu não estou preparado para morrer, não estou pronto para o julgamento, nem para a execução, seja ela boa ou má. Eu acho que no caso aqui, para má, né, que ele reconhece que ele é pecador e se ele morrer, ele sabe que ele vai para o inferno porque ele precisa mudar de vida. Aí ele fala, só de pensar nessas coisas já me faz chorar. Então é esse processo que ele está passando. E aí é quando o evangelista vai dizer, bom, se essa é a sua condição, então faça isso. Siga aquela luz. Ele vai falar sobre uma ponta de uma cruz que está ali, mas ele não consegue ver. E aí ele vai dizer, vai até aquele caminho, siga aquela luz, vai até aquele caminho que você vai encontrar a porta estreita. E aí ele vai deixar o que o livro vai dizer, onde ele mora, a cidade desse peregrino, é a cidade da destruição. Então, a cidade da destruição é uma alegoria do mundo. O mundo que não se arrepende, que não tem Jesus, que não aceita Jesus, e esse mundo que Jesus disse que está condenado porque não fazem as obras de Deus. E aí o narrador que está sonhando vai falar assim, eu vi que o homem começou a correr e ele se afastara muito da sua casa quando sua esposa e filhos vieram atrás dele, chorando atrás dele para que ele voltasse. Ele vai tapar os ouvidos e ele vai começar a gritar e a correr, vida, vida, vida eterna. Ele não olhou para trás, antes aumentou a velocidade em direção ao centro da planície, ou seja, a planície onde estava aquela luz. E aí eu vou entrar no contexto que o John usou, o contexto que Jesus disse, que eu já falei, né? Que se a gente não deixar pai, mãe, filhos, bens, as coisas desta vida, nós não somos dignos do amor de Deus. Nós não somos dignos de Jesus. Foi o que Jesus falou. E eu achei muito interessante que ele tapou os ouvidos e ele focou vida eterna, vida eterna, vida eterna. E eu acho que esse é o foco para quem tá começando e também para quem já tem um pouquinho de vivência no evangelho. Porque largar as pessoas, e principalmente as pessoas que a gente ama, no caso do peregrino, sua própria família, para buscar a vida eterna, não é fácil. Não é uma atitude fácil. E às vezes a nossa luta é na nossa casa, é com os nossos. E eu tive muito, no começo, essa luta, em que o meu castigo não era pra ir pra igreja, quando eu aprontava muito. E aí, a sua família não entende. Hoje, graças a Deus, essa realidade mudou. O maior desafio que o peregrino enfrentou foi dentro de casa. Saber que voz que ele vai ouvir. Se é essa, a do evangelista e do livro que ele leu, ou das pessoas que estão à sua volta. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, lendo O Peregrino. Se você teve alguma outra impressão e que você leu, que eu achou muito legal, fala pra mim, deixa aqui nos comentários, tá? Depois eu pretendo fazer um vídeo com os comentários. E enfim, é isso. E aí, para a próxima leitura, vamos ver aqui, eu vou ler Perseguindo por Obstinado e Flexível, Descrevendo o Céu no Pântano do Desespero. Isso, no Pântano do Desespero. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Até mais.